sempre amei. Aleluia. Toda a honra, toda a glória sejam para Ele. Por mais habilidoso, por mais capacidade que você tenha, por mais força que você existe, tenha a desenvolver, não vem de você, porque aquele que confia no Senhor de todo o coração, Ele sabe a quem pertence. Eu não pertenço mais a mim. Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é uma escolha, querido. Buscar uma vida digna no Senhor é uma escolha. Eu posso viver de uma aparência, mas eu não vou desfrutar da essência, porque a essência ela vem de dentro para fora. A aparência as pessoas olham e veem você, não vê seu interior, não vê o seu coração, mas o Senhor te vê todo, em todo o tempo. Aonde você estiver e aonde você for, o Senhor está te vendo. Então, queridos, deixa eu dizer para você. Pode sentar, senta. Porque eu já estou vendo algumas pessoas com a carinha assim meio de cansada. Então, bandinha, brigadão, bandinha. Vocês são uma bênção. No final eu creio que Deus vai precisar da cooperação de vocês. Então, queridos, que nessa noite nós possamos ter uma noite de reflexão. Interessante que eu estava pensando ontem no que eu poderia falar hoje. E hoje pela manhã eu não sei se eu acordei pensando ou se eu estava pensando quando eu acordei, mas algo estava forte no meu coração. Vi uma instrução de Deus sobre um conto que um dia atrás eu já ministrei aqui, eu já falei desse conto. E esse conto veio forte no meu coração. E fala de um homem sábio. Ele vivia num monte, e abaixo desse monte existia uma cidade. Todas as vezes que as pessoas precisavam de um conselho, de uma instrução, de uma informação, eles iam em busca desse Senhor. Ele era conhecido como sábio dos sábios. E ele nunca tinha errado nenhuma das instruções, nunca errou. Todas as instruções dele, que ele dava, sempre acontecia, sempre era daquele modo. E isso chama a atenção de algumas pessoas. E naquela cidade se levantou algumas pessoas, dizendo: isso não pode existir. Como pode existir uma pessoa tão sábia desse jeito que ele não possa errar? Tudo que ele diz acontece. Tudo que ele diz é do jeito que ele diz. Temos que pegar ele de algum jeito, temos que desmascarar ele de alguma forma. E aquelas pessoas começaram a procurar um meio, uma forma de trazer desmascarar. Eles queriam, isso é inveja, aqui para nós. Eles estavam tendo inveja, porque eles não eram reconhecidos. Aquele homem não estava ali se colocando e se dizendo: eu sou sábio. As pessoas diziam: vai atrás daquele homem que ele é sábio. E eles conseguiram maquiar um plano. Um daqueles jovens disse: rapaz, eu tenho um plano. E esse plano, pode ser o sábio que for, ele vai cair. E os outros amigos dizem: como é isso? Olha, eu vou pegar um pássaro pequeno, vou botar na minha mão. E vou chegar até aquele homem e vou perguntar: sábio, já que tu és sábio mesmo, me diz algo. Esse pássaro que eu tenho aqui na mão, está vivo ou está morto? Aí ele disse: mas e aí? Ele disse: não, porque se ele disser que o pássaro está morto, eu abro a mão, aquele pássaro vai voar.
Ele vai errar. E se ele disser que o pássaro está vivo, eu aperto e digo: tu errou, olha, o pássaro está morto. E nós vamos desmascarar aquele sábio. E aqueles jovens foram lá, subiram aquele monte. Quando chegaram lá, estava o Senhor contemplando a grandeza de Deus. E aqueles rapazes gritaram: sábio, sábio. Ele olhou para trás, aí chamou aqueles moços. E aqueles moços chegaram até ele e perguntaram: sábio, nós sabemos que tu és sábio mesmo. Tu nunca errastes, sempre tem acertado. Agora nos diz algo agora. Esse pássaro que eu tenho aqui nas mãos, ele está vivo ou está morto? Aquele homem se levantou, olhou nos olhos daquele jovem, aí disse: meu jovem, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse pássaro que está nas tuas mãos, está no seu poder. Você é quem decide se ele vive ou se ele morre. E eu perguntei: mas Senhor, por quê? Tu me traz essa lembrança desse sábio. E o Senhor me disse, em Provérbios 14, 12, diz assim: há caminhos que as pessoas estão considerando corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. Há caminho que o homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Ele diz: tem pessoas que estão caminhando, estão dentro da igreja. Filho, preste atenção. Pessoas que estão dentro da igreja, que estão ouvindo a minha palavra, que estão tendo um convívio com meus filhos, mas estão direcionando, estão trilhando caminhos de morte. Eles estão levando uma vida de aparência. Eles estão vivendo momentos de relacionamento de aparência. Eles não estão desfrutando da minha essência, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eles não estão trilhando um caminho, não estão vivendo uma verdade, por isso não estão vivendo a verdadeira vida. Existem conflitos no meio deles. Existe uma turbulência na casa, na família. E esta turbulência está sendo tão forte que o lado emocional da família está sendo afetada. Eu digo: meu Deus. Deixa eu dizer para você, queridos. Nós precisamos entender que casamento é uma vida a dois. Eu não posso viver um relacionamento somente na minha razão e somente na minha condição. Eu tenho que entender que eu tenho alguém do meu lado, que um dia eu chamei, eu conquistei e eu trouxe para perto, para conviver não, mas para viver uma vida a dois. Então eu preciso entender isso, que casamento é relacionamento. E relacionamento não tem um relacionamento assim, que é um relacionamento fácil. Eu vi uma história que uma repórter chegou para uma mulher e perguntou: qual é o segredo de você viver 50 anos casado e nunca ter brigado com seu esposo? Qual é o segredo disso? Ela disse: foi simples. No dia que nós casamos, nós saímos do nosso casamento e fomos, nos direcionar para a lua de mel. E a gente foi, meu marido tinha uma égua que ele amava, que era o xodó dele, da vida dele. E nós fomos naquela égua, até o hotel. E eles foram. E naquele caminho que eles estavam trilhando, a égua vai e cambaleia uma vez.
Aquele homem faz uma, e continua. A égua faz de novo, pá, faz duas. Antes de chegar no hotel, a égua faz de novo, né? Ela cambaleia e eles quase caem naquela carroça. Ele faz três, aí se levanta, pega a espingarda, bum, dá um tiro na cabeça da égua. Aí ela se levanta dali, aí diz: meu Deus, por que você fez isso? Aí ele fez, Ela se calou, passou com 50 anos calada. Nunca mais brigaram, né? Então ele deu um recado simples, tá certo? Não estou dizendo isso, não é para você fazer isso não, né? Hoje existe outra condição. Existe uma comunicação, tá certo? Então nós precisamos entender. Vivemos em tempos difíceis. O mundo já lá fora jaz do maligno. Não tem como a gente olhar e dizer que o mundo tem uma coisa que possa nos dar uma condição de vida que o Senhor tem como princípios. O mundo já é do maligno. Então eu tenho que reconhecer, querido, que a minha vida hoje é uma vida na essência da palavra. Eu não posso viver essa condição de desfavorável, de aparência. Deixa eu dizer algo para você. Eu digo sempre isso. A mulher, ela quando quer ficar mais bonita, ela passa um negócio no rosto, não é? Ela passa um negócio, pinta os olhos, passa um rosto, bota um batom, e você até às vezes nem reconhece que é sua esposa, que tão bonita que ela fica. Não é verdade? Não, eu digo para minha esposa, tem casamento que nós vamos, ela vai fazer uma maquiagem, quando chegar, não tira a maquiagem, vamos dormir assim. Eu quero acordar com você desse jeito amanhã. Está entendendo? Porque tem outras coisas, né, que a gente pode aproveitar também, né? Está tão bonita, por que não? Então, mas maquiagem, quando você tira, você mostra realmente quem você é. E filho de Deus não pode usar maquiagem, não pode ser maquiado, ele tem que ser verdadeiro. Ele tem que entender que a sua vida, ela expressa uma condição. Você exala um bom perfume para atrair as pessoas para você? As pessoas têm reconhecido que você realmente é um filho de Deus? Você vive uma condição onde você exala esse perfume? Onde você tem essa condição de vida? Ou você envergonha o Evangelho? Ou você envergonha o Senhor? Porque, querido, deixa eu dizer para você. Meu pai, hoje ele não trabalha mais, mas quando ele trabalhava, ele dizia: eu vendo fiado para todo mundo, só não vendo fiado para crente. Isso é uma vergonha, meus irmãos. É uma vergonha. E depois eu entendi por quê, né? Depois eu entendi por quê, mas precisamos entender. A vida hoje, do qual nós estamos passando, vivendo, ela é turbulenta. Não sei você, querido, eu não assisto mais televisão, TV aberta, essas TV normais, porque não tem mais condições de você viver. Se você for dar hoje a condição daquilo que a mídia diz, você vai viver emocionalmente abalado, emocionalmente com medo. Você vai nem querer sair de casa mais, porque a mídia ela traz uma condição desfavorável para você. Mas eu entendi que eu posso buscar na palavra a verdadeira condição de vida. Eu posso buscar na minha palavra, eu posso falar a minha força, a minha fortaleza, porque o Senhor é aquele que me fortalece. O Senhor é aquele que me conduz. Eu posso ter essa intimidade com o Senhor, eu posso buscar essa intimidade com o Senhor. Mas para quê, pastor? Para que eu possa edificar a minha casa sobre a rocha. Porque os meus filhos e a minha família são exemplo meu. Os teus filhos, querido, são exemplos teu. Aquilo que eu desenvolvo, aquilo que eu expresso, eles olham como exemplo. E melhor do que
Dizer é ser. Seja um homem de Deus. Não aponte para um homem de Deus somente. Deixe que as pessoas apontem para você. Diga que aquele ali é um verdadeiro homem. A vida, ela é condicionada àquilo que eu escolho fazer. A minha vida, a vida da minha família. E o Senhor diz: eis que coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Sim, deixa eu olhar esse versículo aqui. Eu gostei desse versículo, essa tradução aqui. Deixa eu ver se eu mostro para vocês. Assim, ó. Deuteronômio 30, 19. O Senhor diz: hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Para quem o Senhor está direcionando essa palavra? Para a família, meu querido. Ele diz: para que vocês, agora escolham a vida, para que vocês, pais, e os seus filhos possam viver. Então somos nós, queridos, que determinamos com as nossas escolhas o caminho a seguir, o caminho a direcionar aos nossos filhos. Eu ensino com o meu exemplo. Não é somente eu me colocar diante deles e apontar um caminho. É interessante a vida, como ela nos ensina. Meu pai era um homem que ele não tinha essa conduta de marido. Ele não tinha esse aconchego de pai. Mas era um homem que, quando ele dizia, é assim, é assim. Ele nunca passou um cheixo em ninguém. Já levou cheixo. Você sabe o que é um cheixo? Sabe, né? É porque tem algumas pessoas aqui. Ele nunca levou. Mas uma coisa ele me ensinou: ser honesto. Ele não me ensinou, ele não foi um exemplo de pai para mim. Mas nem por isso hoje eu não amo ele. Eu amo mais do que antes. Porque naquela época eu seguia os exemplos dele. Eu via ele e seguia os exemplos dele. Para mim o casamento não tinha o valor que tem hoje, porque ele era o meu exemplo. Mas um dia eu descobri que casamento é tão valioso quando a gente realmente encontra uma pessoa do qual você quer estar junto, deseja estar junto, deseja conviver e viver com aquela pessoa. Casamento, queridos, deixa eu dizer para você, se eu tivesse que dar uma chave, eu escrevi isso aqui, deixa eu ver se eu está aqui por aqui para você, para que você possa ter um casamento saudável. Eu quero dizer para você, a chave para ter um casamento saudável é você ter uma conduta de cumplicidade entre o casal. Uma conduta de cumplicidade. Eu preciso entender a minha esposa e ela precisa entender a mim. Se eu não tiver essa estrada de mão dupla, a gente não vai conseguir conviver. Vai viver brigando, vai viver cada um para um lado, mas como é bom você poder ouvir a tua esposa dizer: filho, eu te amo. Eu não sei se você ouviu essa semana, não é? Não sei se você teve essa condição de expressar essa condição de dizer: filha, eu te amo. Por que, querido, nós não fazemos mais isso? Por que nós não desenvolvemos mais essa conduta que tínhamos antes desse relacionamento de estarmos juntos? Nós tínhamos uma expectativa muito forte. Eu queria estar com minha esposa o mais rápido possível. Tanto é que em um ano e meio nós namoramos, noivamos e casamos. Eu queria estar junto com ela. Eu queria desenvolver
a minha vida junto com ela. Foi fácil? Não, porque eu tenho um temperamento diferente dela. Mas decidimos um dia nos casarmos. Decidimos um dia vivermos para que pudéssemos formar uma família, mesmo tendo alguns tropeços no caminho. Mas eu quero dizer para você, hoje é dia você escolher o caminho da vida. Na sua casa, no seu relacionamento e para conduzir os seus filhos. E você só vai realmente se conduzir nesse caminho se você se expor. Não é chegar na porta da sua casa e começar a gritar e dizer coisas. Se expor um para o outro. O que é que não está me agradando? O que é que ela está fazendo que não está trazendo uma condição favorável ao nosso relacionamento? Por que não temos esse feedback? Por que não chegamos um ao outro e temos esse feedback? Precisamos entender, queridos, que nós estamos juntos para viver o melhor de Deus nessa terra. Se Deus chamou você, você está aqui, casal. É porque Deus tem um propósito, não só para o homem, não só para a mulher. Tem um propósito para o casal. Eu preciso entender isso, que eu não corro a carreira sozinho. Está entendendo? Eu não corro. Eu digo para vocês, nós fizemos rema, primeiro ano, segundo ano juntos. Nós fomos abençoados. Um irmão maravilhoso nos abençoou com os 2 anos de rema. Quando terminou o segundo ano de rema, eu disse, querido, deixa eu dizer para você, não perca a oportunidade de fazer o rema. Se era o tempo que eu pensava que eu não podia fazer o rema, era nesse tempo que eu fiz. Mas Deus me abençoou juntamente com a minha esposa e nós fizemos o rema. E eu quero dizer para você, quando terminou o rema, aquele irmão chegou para mim e disse, se quiser fazer a escola de ministro, eu te abençoo. Você também. Eu digo a você, queridos, eu disse, eu quero fazer o rema, ou a escola de ministro. E fui pegar aquele formulário para fazer a escola de ministro. Você tem que preencher um formulário. Fui lá, peguei o formulário, aí disse, por que você quer fazer a escola de ministro? Eu disse, mas eu quero fazer a escola de ministro. Mas por que eu quero fazer a escola de ministro? Você tem que ter uma revelação do propósito de Deus para a tua vida. Deus não chama você somente por chamar. Ele chama para um propósito. E eu pedi àquela moça, deixa eu levar essa ficha para casa, para encher, e trago na terça-feira, que os cultos de oração é na terça-feira. Eu levei para casa, na segunda-feira, eu comecei a orar, e o Senhor me revelou. Ele me disse algo. Assim como o homem precisa de uma coluna vertebral para se erguer, se firmar e caminhar, você precisa de uma firmeza doutrinária para aquele propósito que eu tenho na tua vida. Eu olhei e digo, eita, eu corri e escrevi aquilo naquela ficha. Deixa eu dizer para você, querido, entreguei aquela ficha. Quando olharam aquela ficha, eu não estava envolvido em nenhum departamento da igreja. Aí eles disseram, esse aqui não pode fazer. Só que um daqueles homens leu a minha resposta. Ele disse, ei, traz essa ficha de novo aqui. Quando ele trouxe, que ele leu, eu disse, ei, ele precisa fazer. Deus tem algo com ele aqui. E eu fiz a escola de ministro. Comecei a escola de ministro, querido. Só que é o seguinte, Rosana disse, eu não vou fazer a escola de ministro, porque ela trabalhava à noite, e já tinha sido liberada 2 anos, né, para o rema. Aí eu comecei, fui fazer a escola de ministro só. Só que quando eu cheguei na primeira aula, que eu sentei, que eu comecei a olhar, que eu olhei para um lado, para o outro, ela não estava do meu lado. Eu me senti desconfortável. Faltava algo, faltava alguém. Eu reconheci que eu não era mais o mesmo sozinho. E que eu não fui chamado para ficar sozinho. Eu fui chamado para ela estar do meu lado.
E eu fui conversar, né, com ela e disse: minha filha, eu me senti horrível na sala. Eu não entendi nada, eu não vi nada daquela aula, naquele primeiro dia. Vamos fazer a escola de ministros, mas já começou a escola de ministros, encerrou as inscrições. Eu digo, eu vou falar com a diretora. Aí no outro dia eu fui falar com a diretora. A diretora disse, por mim dá para fazer, mas você tem que falar com fulano. Aí passei por Janaína, pastor João, Carrumbé, meu amigo, eram uns 5. Por tudinho. Aí quando Janaína, pastor João, Carrumbé disseram que podia fazer, os outros diziam, olha, já 3 disseram que eu podia fazer, que ela podia fazer. Então, queridos, deixa eu dizer para você, mais uma condição favorável para nossas vidas. Ela recebeu da diretora mais 1 ano de bônus. E nós fizemos a escola de ministros juntos. Querido, deixa eu dizer para você, se você estiver pensando em caminhar no ministério sozinho, você já está fora do propósito de Deus. Você é casado, você não é mais só. Você agora, os dois são uma só carne agora. Então o propósito de Deus é junto. É na unidade que Deus ordena a bênção. Então busque essa vida de unidade, de convivência a 2. Busquem essa cumplicidade de casamento. Eu sei que faz 35 anos? Não, 37. Né? Porque eu pensei que ela não sabia. 37 anos de casado. 37 anos de casado. Então, tem coisas que eu estou dizendo, pelo amor de Deus, tu está fazendo isso. Coisas que ela faz hoje, que não fazia antes. Eu sei que é a vaidade. Ela é muito vaidosa. Né? Nem parece. Né? Vaidosa. Né? Mas ela não parece que é. Mas eu amo do mesmo jeito. Está entendendo? Então, queridos, o que eu quero dizer para vocês, que Deus está nos alertando esta noite sobre um caminho que devemos trilhar. Não busque caminhar na sua razão, na sua sabedoria. Busque a orientação do Senhor para a tua vida. Busque estar junto com sua esposa para que vocês possam desenvolver um chamado, um propósito e edificar a tua casa. Porque somente nessa comunhão, nesse discernimento de unidade, é que você vai edificar a tua casa. Amém? Sabe que a nossa casa é a nossa escola? Quando você casou, você não fez curso de marido. Você não fez curso de esposa. Fez? Não. Nós tivemos que aprender no dia a dia. Não é verdade? E tem gente hoje que não aprendeu nem o primeiro módulo. De quem é ser um marido ou de quem é ser uma esposa. E precisamos estar aqui ensinando, instruindo, para que você possa caminhar e se fortalecer naquilo que Deus chamou para você desenvolver. A tua família é o teu maior patrimônio. A tua família é o teu maior bem. Eu não troco a minha família por nada neste mundo. Se eu pudesse fazer tudo de novo, talvez eu faria o dobro pelo que eu fiz pela minha família. Se eu tivesse que sofrer o que eu fiz, o que eu passei, eu talvez fizesse o dobro hoje novamente. Mas eu quero dizer para você, querido, quando você olha para o seu filho, quando você olha para a sua família, e você vê homens que têm caráter, homens que são dignos, você diz, valeu a pena. Valeu a pena. Está entendendo, queridos? Então, busque essa condição favorável na vida. Quando você vem para cá nas quartas-feiras, querido, você não vem simplesmente ouvir uma instrução. Você vem acolher com mansidão uma palavra. Para quê? Para que você possa fortalecer não só você, não só o seu relacionamento com sua esposa, mas a tua casa e a tua família. Então venha sempre com uma expectativa de que Deus vai te dar uma instrução. Deus vai sempre te instruir para algo
que vai edificar a tua casa. Mas eu preciso entender que eu preciso praticar. Amém, queridos? Eu creio que se você está passando por condições desfavoráveis no seu relacionamento, se você está se sentindo rejeitado ou rejeitada, Deus está te dando uma oportunidade hoje de chegar um para o outro e dizer: filho, vamos nos ajustar. Começamos tão bem e não vai terminar assim não. Viva para que os seus filhos desejem casar. Olhem para você, marido. Olhem para você, mulher. E digam: eu quero, se for filha, eu quero um marido como meu pai. Se for filho, eu quero uma mulher como a minha mãe. Por quê? Porque vocês estão sendo exemplo. Eu digo que eu e Rosana, graças a Deus, nós conhecemos o Senhor. Porque nós não tínhamos uma família que fosse referência de vida, que fosse exemplo de vida. Estou falando de casal, de família. Eles realmente buscavam uma condição de financeira, nos ajudavam, não faltou nada. Mas nunca foram exemplo de uma família, de um marido e de uma mulher que se amassem. Então, querido, você não tem desculpa, porque seu pai ou sua mãe não foram exemplo. Porque você hoje conhece o exemplo da palavra, ou conhece o poder da palavra. Você tem princípios para seguir da palavra. E eu posso ser aquilo que a palavra diz que eu sou. Eu posso ter aquilo que a palavra diz que eu tenho. Eu posso. Diga, eu posso. Nem todos podem, mas a maioria pode. Mas eu sou aquilo que eu declaro que eu sou. Amém, queridos? Eu queria que a bandinha começasse a vir para cá. Eu queria começar a encerrar. Você pode ser que você esteja dizendo: você não sabe da minha situação, pastor, que eu estou passando com minha esposa. Deixa eu dizer para você, não teve uma situação mais difícil do que a de José. José era noivo de uma virgem. Ele estava com planos de casamento. Aquele plano de casamento. Sabe que noivo naquela época é como se já fosse casado. E Maria chega para ele e diz: eu estou grávida. Aí ele diz: como a história? Não, José, eu estou grávida. De quem? Foi do Espírito Santo. Como a história? O Espírito Santo? Ei, você já pensou? Você já se colocou no lugar de José? Hoje, se tua esposa chegasse para você e dissesse: olha, eu estou grávida hoje. De quem? É do Espírito Santo. Tu ia dizer: graças a Deus. Eita, Deus é bom. Quando foi que o Espírito Santo te visitou? Ou você ia fazer um DNA? Agora estava complicado. DNA, tem que DNA, viu? Mas José, ele teve uma instrução dos céus. No sonho, teve uma revelação. Ele não buscou uma razão, porque ele podia colocar, como ele pensou em fazer, uma vida pela razão, mas ele colocou-se para desenvolver uma vida pela revelação. Então, querido, busquem essa revelação do Senhor para a sua vida. Talvez você não esteja entendendo o que está passando. Talvez você não esteja entendendo porque sua família está nessa condição hoje. Mas se você se colocar diante do Senhor, se você buscar o Senhor de todo o teu coração, confiando nele, não estribando no teu próprio entendimento, Ele vai trazer essa revelação para você.
Ele vai trazer essa condição favorável para você de vida. Mas ele necessita que você se entregue, se doe ao Senhor. Tira somente, querido, alguns minutos com o Senhor. Não precisa ser o dia orando, não precisa ser o dia de joelho. Mas se você com um coração fiel e contrito, Deus não despreza. E família é um projeto de Deus. E Ele tem todas as soluções para a tua família. Ele tem toda a solução para que você possa desenvolver uma condição favorável no seu relacionamento. Mas buscar o Senhor, você tem que ir buscar o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Eu preciso entender que existe um nível de intimidade com o Senhor, que eu vou alcançar a revelação do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu queria ter nesse momento, eu queria que você ficasse de pé. Eu não sei a sua condição